Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para comentar, de uma maneira mais panorâmica a respeito dos resultados desse primeiro turno, né? E na maior parte dos estados nesse momento já ficaram definidos aí, né? Pelo menos quem vai para o segundo turno, ou no caso, quem ganhou no primeiro turno, né? No que concerne as eleições de governadores, a de senadores também, né? Na maioria dos estados também já deram os seus respectivos resultados de quem ganhou, né? Lembrando que nessa eleição é um senador por estado. E para presidente também já ficou definido aí o segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Então, o propósito desse vídeo de hoje, né, esse primeiro vídeo em que eu falo dessa eleição, do resultado do primeiro turno dessa eleição, né, pretendo fazer outros esmiuçando mais, mas esse tem uma perspectiva mais panorâmica, como eu falei no início. E assim, gente, primeiro comentar a respeito da questão da presidência, né, eleição para presidente. As pesquisas eram inconclusivas no que concerne a vitória, né, seria no primeiro, seria no primeiro turno, ou se haveria um segundo turno, né, mas dando sempre uma vantagem para Lula, né. De fato, Lula não ganhou no primeiro turno, mas manteve uma vantagem de 5 pontos, que em geral é menor do que grande parte das pesquisas, que davam, algumas davam 10 pontos, 8 pontos, até mais do que isso, né. Então, de fato, a diferença ali menor, né, o Lula passando agora dos 48, o Bolsonaro está com uns 43, né? É uma diferença boa, vamos dizer assim, mas é um pouco preocupante, convenhamos, né? A expectativa ainda é que o Lula vença no segundo turno, porém a gente tem que ter muito cuidado aí, tem que fazer uma campanha muito forte para a gente poder ter o voto dessa galera da terceira via aí, né? Tivemos aí a Simone Tebet, que ao que tudo indica, né, já está acabando aí quando eu tô, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, já está acabando a apuração dos votos, né? Ela está em terceiro lugar, aparentemente vai ficar realmente terceiro, vai terminar em terceiro, né? O Ciro em quarto, né? E mesmo a Soraya e o candidato do Novo tem ainda o percentual também considerável, dada a situação tão próxima ali entre Lula e Bolsonaro. Cada meio ponto é muita coisa nesse cenário, né? Ao que tudo indica, a Simone Tebet deve apoiar o Lula no segundo turno, não é certeza, mas a julgar pela postura dela nos debates e algumas falas dela, parece isso, né? Até mesmo a questão do MDB, eu acho que tem um pouco mais, de certo modo, um pouco mais de relação com o Lula do que com o Bolsonaro, né? Então, acho que sim, acho que a Tebet vai apoiar o Lula, o que vai ser muito importante nesse momento, né? A gente queria uma vitória no primeiro turno, mas dado o fato de haver um segundo turno, é necessário que haja apoios, né? O candidato do Novo, evidentemente, vai apoiar o Bolsonaro. A Soraya, eu não sei, acho que tem uma tendência um pouco maior em apoiar o Lula, mas também não é certeza, né? E o Ciro, né? A grande incógnita, o Ciro, né? Que tem usado de todo o seu tempo de campanha, de todas as entrevistas, para focar em ataques ao PT, e hoje mesmo, né, declarou que em hipótese alguma vai apoiar o PT, né? Bom, pode ser que ele mude de ideia, pode ser que aconteça alguma coisa doida, mas como eu disse, ao que tudo indica, ele não vai apoiar o PT, né? Parte do eleitorado, e o eleitorado dele vai votar no Lula ou não? Talvez uma parte até vote, mas o que a gente vem vendo de declarações de ciristas
é dizendo que não vai votar em ninguém no segundo turno. Então, não sei, né? A gente não vai, não tem como, tem bola de cristal aqui para saber se essa galera que tá dizendo isso vai ou não votar, né? Mas enfim, espero que votem no Lula, né? Situação muito preocupante aí. E, bom, indo agora para a questão dos estados, né? Bom, gente, tirando o Nordeste, foi um estado, inclusive aqui no meu estado, Ceará, que elegeu no primeiro turno já o Eumano, do PT, né? E para senador o Camilo, também do PT, né? Tirando alguns outros estados aí do Nordeste também tiveram vitórias importantes da esquerda e onde o Lula conseguiu ampla maioria de votos do primeiro turno, né? Infelizmente, nas outras regiões do Brasil, principalmente Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e também, né, também lá na região Norte também, infelizmente, tivemos aí muitas candidaturas bolsonaristas fortes, né? E Bolsonaro em algumas regiões ganhou de lavada, né? Então, é, o que prova, o que mostra que o neoconservadorismo, que o bolsonarismo ainda está muito forte no Brasil. E já elegeram no primeiro turno mesmo muitos governadores, muitos senadores, várias figuras aí terríveis, né? Como o Mourão, como a Damares, como aquele astronauta lá também, né? E tantas outras figuras aí horríveis eleitas, né? Sem falar em deputados federais, deputados estaduais, né? Mas focando principalmente aqui na questão dos federais no Senado, a gente vai ter uma Câmara, infelizmente, muito bolsonarista, né? Então, ainda que haja uma vitória do Lula, né, que é o que a gente quer e espera que aconteça, ainda assim a gente vai ter aí um cenário político geral complicado, muito complicado para as forças progressistas, democráticas, de esquerda, né? Realmente um cenário bem complicado, né? Então, é algo a se refletir, é algo a se pensar, no que a gente pode fazer contra isso, né? Há 5 anos, né, pouco antes, inclusive, de eu começar esse canal, que vai fazer 5 anos ainda nesse mês, né, no final desse mês, eu fiz um livro, né, publiquei numa plataforma digital chamada Wattpad, que trata muito dessa temática, dessa onda, né, o conservador no Brasil, e como ela tem uma tendência muito forte de permanência e de crescimento, infelizmente. Então, gente, a gente tem que realmente parar e conversar e discutir mais sobre isso, mais o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente sabe muito bem que diante desse cenário existe uma série de problemas, né? Como uma intolerância contra outras religiões, né? No caso, religiões não cristãs, ou contra pessoas contra ateus, ou contra, enfim, contra qualquer pessoa que não se encaixe nessa linha de um fundamentalismo religioso, que é o que vem sendo pregado por essa turma, né? E também uma anti-ciência, né? Um anti-academicismo, né? Não academicismo, né? Anti-academia, anti-universidade, né? Contra tudo que é toda a produção científica, né? Contra os professores, contra os estudantes. Então a gente tem aí um cenário muito complicado, mesmo que vem se desenhando, vem se desenvolvendo no nosso país nos últimos anos, né? Então, gente, é algo que a gente deve
parar, refletir, conversar e tentar traçar um plano de ação para isso aí. Porque senão